Jornal. Câmara dos Deputados. Comissão externa vai acompanhar investigações sobre desaparecimento de indigenista e jornalista. Deputados divergem sobre proposta que reduz cobrança de ICMS sobre combustíveis. Câmara aprova medida provisória que muda regras de securitização. Boa noite. Os deputados aprovaram medida provisória que muda regras de securitização, com o objetivo de reduzir o valor dos seguros e aumentar o crédito. Entenda na reportagem de Antônio Vital. O plenário da Câmara aprovou medida provisória que muda regras do mercado de seguros para facilitar a emissão de títulos de crédito de maneira a aumentar o fluxo de recursos para o setor e assim baratear os custos e aumentar o volume de créditos. A medida provisória institui entidades chamadas Sociedades Seguradoras de Propósito Específico, ou SSPE, que adquirem direitos de crédito no mercado e emitem papéis chamados de letras de risco de seguro, ou LRS, títulos de crédito vinculado a um seguro, também conhecidos como certificados de recebíveis. A ideia é fazer com que investidores adquiram esses papéis, recursos que vão ajudar a baratear o valor dos seguros e que darão a quem adquiri-los o direito de receber por isso, processo conhecido como securitização. A MP também autoriza as instituições financeiras a atuarem no setor, de modo a aumentar a eficiência do mercado de seguros. Hoje, esses títulos, chamados de recebíveis, já funcionam atrelados ao mercado imobiliário e ao agronegócio, uma maneira de financiar os dois setores e dar retorno para quem comprar os papéis. Ao editar a MP, o governo argumentou que a securitização permite que as instituições financeiras transfiram o risco de suas atividades e liberem recursos para novos financiamentos, o que aumenta o fluxo de créditos. De acordo com o relator da medida provisória, deputado Lucas Virgílio, do Solidariedade de Goiás, no mundo todo as letras de risco de seguros são usadas para a cobertura de grandes riscos com baixa probabilidade de ocorrência, e a MP contribui para estruturar o mercado de seguros como maneira de enfrentar catástrofes. Eventos recentes que abalaram o país, tais como rompimento de barragens e enchentes em diversos estados, demonstraram a necessidade da existência de um mercado de seguros estruturado para combater o efeito de catástrofes. Para o relator, a emissão dos títulos no mercado reduz o custo para a empresa que assume o risco do seguro, o que vai aumentar a oferta de coberturas e baratear o crédito aos consumidores. A MP foi aprovada por ampla maioria, inclusive com os votos da oposição, como explicou a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Ela possibilita a criação de instituições para mediar a própria securitização e ela estabelece condições que ampliam o processo de securitização, que tiram da condição restrita de estarem atuando apenas no que diz respeito ao crédito agrícola ou ao crédito imobiliário e que possa se espraiar para outros tipos de atividades e outros tipos de créditos específicos. A medida provisória que altera regras do setor de securitização seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Economia. Paulo Eduardo Martins, do PL do Paraná, defende a venda da Petrobras e elogia a coragem do governo federal que incluiu a estatal na lista de estudos para privatização. O deputado avalia que não dá para esperar por preços menores de combustíveis sem respeitar o princípio básico da concorrência entre empresas. Paulo Eduardo Martins afirma que, apesar da quebra do monopólio legal ocorrida em 1997, o controle do mercado de combustíveis no Brasil permanece nas mãos da Petrobras. Na opinião do congressista, manter a Petrobras sob o comando do Estado brasileiro é condenar o país ao atraso. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, assinala que o Tribunal de Contas da União intimou o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, a devolver 975 milhões de reais aos cofres públicos, débito referente a prejuízos nas refinarias Premium 1 e 2. Luiz Lima considera que a Petrobras funcionava como uma máquina de desviar dinheiro público. Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, critica a proposta de privatização da Petrobras e afirma que é necessário defender o patrimônio nacional. Luiz Erundina acredita que é necessário mobilizar forças populares no intuito de evitar que se venda a estatal, contra os interesses do povo brasileiro. A deputada afirma que irá às últimas consequências em defesa da Petrobras e da soberania nacional representada por ela. Jorge Sola, do PT da Bahia, afirma que a Petrobras apresenta lucros imorais para os acionistas privados em detrimento do povo brasileiro.
Na visão do deputado, o governo prefere tirar dinheiro da saúde, da educação, da assistência social e da segurança pública para garantir a maior renda possível aos donos de ações. Jorge Sola ainda acusa o governo de querer vender a Eletrobras para subsidiar os lucros estratosféricos da Petrobras durante alguns meses, com objetivos eleitorais. O deputado alerta que uma redução temporária nos preços dos combustíveis é uma estratégia para enganar o povo. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, considera que a proposta do governo de zerar o ICMS dos preços dos combustíveis é uma tentativa de enganar a população durante o período eleitoral. O deputado argumenta que a política de preços da Petrobras, estabelecida pelo próprio governo, é que provoca o aumento dos preços e os lucros absurdos dos acionistas. Henrique Fontana afirma que é incoerente o argumento do governo de que há uma sobra de 50 bilhões de reais para a implementação do projeto, sendo que há poucos dias foi cortado quase 9 bilhões de reais do orçamento de vários ministérios, entre eles da Saúde e da Educação. José Guimarães, do PT do Ceará, discorda da proposta apresentada pelo governo federal para tentar baixar o preço dos combustíveis no país. Segundo o deputado, é falsa a promessa de que serão compensados financeiramente os estados que zerarem o imposto sobre o diesel e o gás de cozinha. José Guimarães defende, de fato, a redução dos preços dos combustíveis, mas acredita que o pacote anunciado não é a melhor forma de se fazer isso. Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, ressalta que, enquanto o governo não tiver coragem para interferir na política de preços da Petrobras, o valor dos combustíveis vai continuar alto. O deputado esclarece que é a partir da base de cálculo estabelecido pela estatal que incidem os impostos e a participação das distribuidoras e das revendedoras. Paulo Ramos acrescenta que em 2021, a Petrobras teve um lucro de 106 bilhões de reais e a previsão para 2022 é que esse valor chegue a 200 bilhões. Ele entende que o sistema atual proporciona lucros absurdos para os acionistas sem beneficiar a maior parte da população. Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, culpa o governo federal pelos sucessivos aumentos no preço dos combustíveis e do gás de cozinha. Ele afirma que, quando a atual gestão assumiu o poder, o valor do litro da gasolina girava em torno de R$ 4,00. De acordo com Daniel Almeida, o aumento de quase 100% não se justifica, uma vez que os custos para a produção de petróleo não se elevaram. O deputado destaca que se a política de preços da Petrobras, baseada no valor do dólar, não for alterada, os preços não vão cair. Carlos Aratini, do PT de São Paulo, avalia que a proposta do governo de zerar o ICMS dos preços dos combustíveis vai desorganizar as finanças dos estados e municípios. Segundo o parlamentar, se o objetivo fosse reduzir o custo dos derivados de petróleo, o governo deveria rever a política de paridade internacional dos preços da Petrobras. Carlos Aratini lembra que em 2016, o valor do barril de petróleo era o mesmo que o atual, $120. Mas o preço da gasolina na bomba era de R$ 3,50. Helda Salomão, do PT do Espírito Santo, também critica a proposta de redução do ICMS dos combustíveis para frear a alta dos preços. De acordo com o deputado, a queda da arrecadação estadual afetará os serviços de educação, saúde, assistência social e segurança pública. Para Helder Salomão, o ideal seria rever a política de preços da Petrobras, acabando com a vinculação dos valores dos derivados de petróleo ao mercado internacional. Na sua opinião, a paridade de importação prejudica os brasileiros, enquanto enriquece os acionistas internacionais. De acordo com Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, a proposta que limita o ICMS do preço dos combustíveis é mais um indício de que o governo foge de suas responsabilidades. O deputado analisa que a medida reduz a arrecadação dos estados, retira recursos da saúde e da educação e não resolve o problema dos altos preços dos derivados de petróleo. Márcio Gerri salienta que o governo tenta criar uma confusão tributária para proteger os mais ricos em detrimento dos mais pobres. Para ele, uma reforma tributária é bem-vinda, desde que atenda realmente os interesses da população. Zé Neto, do PT da Bahia, critica a PEC que pretende zerar a cobrança de ICMS nos estados e municípios sob a justificativa de que a medida resultará em redução no preço dos combustíveis.
Na visão do parlamentar, a proposta prejudica governos estaduais e prefeituras, pois reduz a arrecadação. Zé Neto também critica a possível venda da Petrobras, da Eletrobras e dos Correios, e a falta de transparência no encaminhamento de recursos das chamadas emendas de relator, que dão ao deputado relator da Lei Orçamentária Anual o direito de destinar verba de acordo com as prioridades do governo federal. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, rebate a acusação de que a culpa pelos seguidos aumentos no preço dos combustíveis é do governo federal. Segundo ele, a crise que afeta o país é mundial e a prova disso é que habitantes de países como os Estados Unidos também têm sofrido com a alta no valor da gasolina e do diesel. Carlos Jordi defende a aprovação de PEC que define um teto para a cobrança do ICMS sobre os combustíveis e critica os partidos de esquerda que se manifestaram de forma contrária à matéria. Política. Joseildo Ramos, do PT da Bahia, avalia que é necessário implementar no Brasil o orçamento participativo, mecanismo governamental que permite aos cidadãos influenciar ou decidir sobre os repasses de verbas públicas. Joseildo Ramos frisa que o orçamento participativo dará ao país a possibilidade de utilizar critérios objetivos para priorizar investimentos estruturantes, de acordo com diferentes realidades socioeconômicas e ambientais. Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, atribui o aumento de famintos no Brasil à falta de iniciativas governamentais de combate à fome. O parlamentar salienta que o Programa de Aquisição de Alimentos, que visa promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar, teve investimento de apenas R$ 89 mil este ano. Rogério Correia também acusa o governo de não ter coragem de mudar a política de preços da Petrobras e, com isso, contribuir para o aumento do preço dos combustíveis. Léo de Brito, do PT do Acre, acusa o governo federal de enganar os servidores públicos, uma vez que não se cumpriu a promessa de 30% de recomposição salarial. Na opinião de Léo de Brito, o reajuste de 5% concedido pelo Ministério da Economia não é o suficiente para valorizar a categoria e o trabalho desempenhado. Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirma que a Câmara não pode adiar mais a aprovação de uma reforma tributária que confronte o atual sistema de cobrança de impostos. Segundo o deputado, é preciso implementar medidas que combatam as desigualdades sociais. Na opinião de Fábio Trade, a reforma tributária não avança na Câmara porque existe um forte lobby por parte daqueles que se beneficiam do sistema vigente, classificado pelo deputado como ruim e perverso. Ele avalia que as regras tributárias do Brasil corroem o sistema produtivo e degradam a relação de pertencimento e confiança entre Estado e contribuinte. Danilo Forte, do União do Ceará, considera que a Câmara acerta na pauta de propostas e tenta aprovar medidas que amenizem as consequências da inflação. De acordo com o parlamentar, os congressistas estão focados em apresentar alternativas que ajudem o Brasil a retomar o crescimento econômico. Danilo Forte espera que a população recupere o poder de compra e, com isso, aumente o consumo, a geração de emprego e a arrecadação tributária do país. Ele acredita que, em pouco tempo, a vida do brasileiro vai melhorar. Educação. Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, discorda da proposta que estabelece mensalidades para o ensino superior público. Ele afirma que a medida afetaria a classe média sem beneficiar os mais pobres. Dr. Zacarias Calil cita dados da Associação Nacional das Instituições Federais, que revelam que 97% dos estudantes da Universidade Federal de Goiás estão na zona de vulnerabilidade. O parlamentar defende uma política que amplie os investimentos em ensino, pesquisa e extensão e na formação dos professores. Vicentinho, do PT de São Paulo, também é contrário à cobrança de mensalidades nas universidades públicas. O deputado ressalta ainda o número de universidades e escolas técnicas criadas durante os governos anteriores a 2016. Vicentinho defende o acesso e a gratuidade da educação para todos os brasileiros e condena qualquer forma de proibição do acesso de jovens pobres, negros e indígenas ao ensino superior. Desenvolvimento regional.
Edilásio Júnior, do PSD, critica o uso de helicóptero da Polícia Militar do Maranhão por ex-integrante do governo estadual para vistoriar obras e participar de atos políticos partidários. O deputado pede que a Secretaria de Transparência tome providências e investigue a situação. Edilásio Júnior afirma que o Maranhão sofre com a miséria, a pobreza e o desemprego. O deputado lamenta que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o estado tenha tido, em 7 anos, a maior perda de qualidade de vida e o pior desempenho socioeconômico do país. A Câmara criou uma comissão externa para acompanhar as investigações sobre o indigenista e o jornalista desaparecidos no Amazonas. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes sobre o assunto. Uma comissão externa da Câmara vai acompanhar as investigações sobre o desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, ocorrido no dia 5 de junho na região do Vale do Javari, no Amazonas. A criação da comissão foi aprovada pelo plenário a partir do pedido feito por 13 deputados de diversos partidos, principalmente da oposição. Entre os objetivos da comissão, de acordo com o pedido, estão acompanhar, fiscalizar e propor providências sobre as investigações e sobre o que classificaram como falta de ações efetivas para a proteção da Amazônia. Para a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, uma das signatárias do pedido, é dever da Câmara não só acompanhar o caso, como também propor medidas para proteger a região, alvo do crime organizado. É imprescindível que nós possamos também fazer o nosso trabalho de parlamentar, justamente para entender as circunstâncias que estavam ali acontecendo e que deram ganho de causa ao desaparecimento. Invasões das terras indígenas, presença de garimpos ilegais, de madeireiros, do narcotráfico e poder apontar soluções, porque o nosso papel e nossa responsabilidade também propor proposições que vão de encontro ao que se estava apurando ali, Bruno e Dom Phillips. A criação da comissão foi aprovada de maneira simbólica, sem qualquer posicionamento contrário, mas provocou debate entre deputados aliados ao governo e à oposição. O deputado Felício Laterça, do PP do Rio de Janeiro, chegou a levantar dúvidas sobre as reais intenções do jornalista e do indigenista desaparecidos e pediu para que as atividades deles também sejam investigadas pela comissão. O que de fato eles estavam fazendo? É essa narrativa de proteção dos povos indígenas? Era de fato isso? Ou eles estavam buscando os tesouros que estão na nossa Amazônia, o que cerca as ONGs que estão na Amazônia? E essa comissão temporária externa também vai ter essa tarefa da gente desvendar os estrangeiros que há muito habitam a nossa Amazônia e lá estão levando para fora toda a nossa riqueza. Bruno Araújo Pereira é funcionário licenciado da FUNAI, onde coordenou a área de índios isolados. Dom Phillips é correspondente internacional e já fez reportagens para diversas publicações estrangeiras. O deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, líder da minoria, disse que a dupla desaparecida investigava a atuação do crime organizado e apontou omissão do governo, não só na investigação, como também na apuração do caso. E há uma grande omissão, sim, na apuração de onde estão Bruno Pereira e o Dom Phillips, que estavam lá na região amazônica fazendo uma matéria, buscando informações, com certeza para denunciar o garimpo ilegal, o desmatamento ilegal, os madeireiros e outros que lá atuam, devastando, explorando a nossa terra, a nossa riqueza e ameaçando as comunidades indígenas. Ainda não há nomes dos integrantes da comissão, nem data para o início dos trabalhos. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, solicita a intensificação das buscas do indigenista Bruno Teixeira e do jornalista Dom Phillips. Ao dar seu testemunho pessoal sobre o falecimento de seu filho no Rio Negro, o parlamentar ressalta os esforços empreendidos pelo Exército na época. Paulo Teixeira oferece sua solidariedade às famílias e ressalta que o trabalho dos dois diz respeito à vida de povos indígenas desprotegidos pelo Estado que vivem sob a violência e todo tipo de atividades ilegais na região. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.